melhorar o seu som. E com relação aos subgraves, você utiliza ele direto no LR? Você utiliza ele como matrix? Ou você utiliza ele como auxiliar? Hoje vamos falar sobre esses temas, vamos abordar esses assuntos e vamos trazer para vocês muitas dicas e muitas informações a respeito do endereçamento do seu sinal principal. E como você endereça o seu sinal principal? Normalmente, a maioria das pessoas fazem com que a sua mixagem envie os sinais diretamente para o LR. Isso funciona? Sim, funciona. Porém, existem maneiras diferentes de você fazer a mesma coisa, porém vai obter mais recursos. Fica uma coisa sem sentido. Estamos endereçando o nosso sinal para a via principal, para o LR. E do LR é endereçado direto para o processador, que aí sim vai para os amplificadores e para as caixas do sistema. O que mudaria se, ao invés de enviarmos esse sinal para o LR, para a saída principal, esse sinal fosse endereçado para os matrix? Por que essa proposta? Por que essa diferença? Bom, na verdade, temos vários motivos para endereçarmos o nosso sinal principal, para endereçarmos todos os nossos canais da nossa mixagem para o matrix. Na verdade, nós vamos continuar endereçando o nosso sistema, vamos continuar endereçando a nossa mix para o LR. Porém, nós não mandaremos do LR para as saídas diretamente para o processador. Antes de enviar para o processador, vamos primeiramente enviar para matrix, para vias de matrix. Por exemplo, matrix 1, lado L, matrix 2, lado R. Continuando nesse raciocínio, poderíamos enviar matrix 3 para, por exemplo, front fill, matrix 4 para, por exemplo, out fill, ou matrix 4 poderíamos endereçar para torres de delay, ou enfim, poderíamos ter várias funções, vários usos, vários modos de endereçar esse som. E por que não endereçar direto do LR? Por que primeiro endereçar para o matrix? Bom, primeiramente, vamos inserir um equalizador no matrix. Não mais colocaremos um equalizador no nosso LR. O porquê disso? É simples. Nós vamos fazer uma equalização do nosso PA principal, do nosso sistema principal. Se formos abrir um matrix para, por exemplo, um front fill vindo do LR que está com um equalizador insertado, esse front fill já vai começar com uma equalização no ponto em que ficou o LR. A equalização que você usou no seu LR será usada para o front fill mais o equalizador que você insertar a ele. Você não vai ter o seu front fill com uma fonte principal de sinal pura, uma fonte principal de sinal sem processamento, sem equalização. E a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, para torres de delay, caso elas existam, né? As torres de delay nem sempre são da mesma marca, do mesmo modelo do PA principal. Então, se não é a mesma marca, se não é a mesma caixa, por que ela teria que ter a mesma equalização do seu sistema principal? Você consegue perceber que só por aí você já é capaz de ter diferentes tipos de equalizadores para cada tipo de sistema em que você está endereçando o sinal? Uma outra questão, se por exemplo você deseja gravar o seu show. É muito comum, hoje em dia todo mundo gosta de gravar o show para ouvir em casa como é que está a mixagem, às vezes a banda quer ouvir como que está o som dela, por vários motivos a gente acaba que grava esse show, certo? E se você tem um equalizador insertado no seu LR, por exemplo, o que vai acontecer? Vai acontecer que a sua gravação vai estar equalizada. Vai estar equalizada sem a necessidade de estar, porque a equalização que você colocou no LR foi para fazer as correções do sistema, correções do ambiente, correções relativas àquela situação em específico. São correções que a sua mixagem não precisaria ter. Por isso, você vai ter uma perda de qualidade na sua mix. E por fim, uma última questão a ser levantada com relação a por que se utilizar matrix. Por exemplo, se formos checarmos as nossas vias, vamos checar nosso front fill, vamos checar nossas torres de delay, vamos checar nossa gravação, como que a gente vai proceder, tá?
Eu quero, por exemplo, mutar o meu sistema principal, eu quero zerar o meu sistema principal, eu quero ouvir apenas o meu front fill. Se o meu LR estiver endereçado para o Matrix, eu posso muito bem mutar o meu Matrix 1 e 2 e ficar ouvindo somente o meu front fill. Se ele estiver, por exemplo, no LR, o que eu teria que fazer? Se eu mutar o meu LR, eu vou mutar todos os meus sistemas ao mesmo tempo. Ou então o que eu teria que fazer? Eu teria que mutar o meu processador, mutar as saídas do processador ou mutar as entradas do processador. E se o processador por um acaso está no palco e você não tem acesso ao processador? Tudo isso se complica. Tudo isso gera questões que nos faz dizer que a melhor opção mesmo é realmente endereçarmos o nosso sinal para a Matrix e acabar de vez com essa mania, com esse modo de trabalhar, endereçando o nosso som ao LR, ao sistema principal, e do sistema principal do LR endereçarmos ao processador. Então vamos falar agora sobre equalizadores. Que tipo de equalizador você utiliza no seu sistema, na sua mixagem? Você utiliza um equalizador gráfico ou você utiliza um equalizador paramétrico? Eu acredito que a grande maioria de vocês, por costume, por força do hábito, ou porque há muito tempo vem se usando, por no passado não termos lá tantas grandes opções, utilizávamos muito o equalizador gráfico. Porém, existe aí uma questão a ser dita com relação a isso. Os equalizadores gráficos, eles são divididos em intervalos de 1/3 de oitava. O que quer dizer intervalos de 1/3 de oitava? Quer dizer que a cada oitava temos 3 frequências intermediárias. Por exemplo, se pegarmos a frequência de 100 Hz. Qual é a próxima oitava de 100 Hz? A próxima oitava de 100 Hz é 200 Hz, é o dobro de 100 Hz. Quais as frequências que existem entre 100 e 200 Hz? Temos 100 Hz, 125 Hz, 160 Hz e 200 Hz. Portanto, entre 100 e 200 temos 3 frequências. Por o equalizador gráfico ser um equipamento que divide o espectro do áudio em 1/3 de oitava, conforme vimos, o equalizador gráfico não é assim uma ferramenta tão precisa para se equalizar um som. Por muitas vezes precisamos equalizar regiões de frequências em que o nosso equalizador gráfico não tem precisão suficiente para fazer isso. Um exemplo prático seria: se, por exemplo, eu quisesse equalizar, se eu tivesse com um problema de equalização em que eu precisasse colocar mais frequências ou tirar mais frequências na região, por exemplo, de 700 Hz. Isso seria um problema, pois o meu equalizador gráfico mostra a frequência de 630 Hz e a próxima frequência que ele me mostra é a frequência de 800 Hz. O que eu deveria fazer para resolver um problema de 700 Hz? Eu tiraria um pouquinho de 800, tiraria um pouquinho de 600, por exemplo, se fosse o caso de retirar frequências. O que isso ia acontecer? Eu não estaria tirando 700 Hz, eu estaria tirando 630, estaria tirando 800. Porém, a região que eu preciso atingir não vai estar sendo removido frequências com eficiência, com precisão. Além do que, eu estaria tirando frequências de 630 que eu não preciso, estaria retirando frequências de 800 Hz que eu também não preciso. Já um equalizador gráfico, ele já é preciso. Eu conseguiria configurar o meu equalizador gráfico exatamente nos 700 Hz, determinaria 700 Hz como a minha frequência central. Eu posso determinar a largura da banda, ou seja, a quantidade de frequências que eu consigo pegar em volta da minha região central, da minha frequência central. Então eu poderia colocar um filtro em 700 Hz e poderia deixar ele bem largo ou poderia deixar ele bem estreito. Isso me economiza filtros. Para eu remover uma região de frequência em torno de 700, partindo de 500 Hz, por exemplo, até 1 kHz, eu teria que usar 4, 5, às vezes 6 filtros de um equalizador gráfico para eu poder fazer esse trabalho.
Enquanto que com o equalizador paramétrico, um único filtro bem programado, bem ajustado, resolveríamos o problema. E todos aqui sabem, isso é muito falado, todos já devem ter ouvido falar, que no áudio menos é mais. Então se eu consigo resolver o mesmo problema utilizando um filtro, isso é muito melhor do que eu resolver o mesmo problema utilizando 5 filtros, tá? Isso me traz muito menos problemas na pureza do áudio, problemas de fase, muito mais SPL na soma total dos meus sons, enfim, só traz vantagens. Então, a proposta qual é? A proposta é que gradativamente, à medida de como cada um no seu ritmo conseguir ir eliminando o uso do equalizador gráfico. Tá? Isso pode ser polêmico, muita gente pode achar que isso está errado, muita gente pode achar que isso é um absurdo, mas façam o teste por vocês mesmos. Não acreditem no que eu estou falando agora. Faça o teste. Faça a sua equalização, utilize o seu equalizador gráfico. Depois, faça a mesma equalização utilizando um equalizador paramétrico. Faça a mesma coisa, o mesmo objetivo, só que utilizando o equalizador paramétrico. E depois ligue um, desligue o outro, ligue um, desligue o outro e compare a diferença de sonoridade de um para outro. Vocês vão se surpreender com isso. Perguntem para pessoas do ramo, perguntem para os bons técnicos, para as boas referências de bons técnicos que vocês conhecem. Converse sobre esse assunto. Vejam que resultado vocês terão. E a próxima questão é: você utiliza o microfone do vocal para fazer o alinhamento do seu sistema? Aquela famosa cena que todo mundo vê, o técnico pega um microfone, normalmente um SM58, e fica falando alô som, teste, som, 1, 2, alô, aquela cena padrão que você está acostumado a ver. Isso está certo? É correto utilizar esse procedimento para você alinhar o seu sistema, deixar ele apto para que você comece a mixar? A resposta é sim, isso é correto, não é à toa que muitas pessoas se utilizam dessa técnica. É muito comum você ouvir todas as regiões de frequência de acordo com a palavra que você fala. Às vezes você entoa algum tipo de som que é característico de uma determinada frequência, você fala frequências mais graves, fala mais agudos, para que você consiga equilibrar o seu sistema, para que ele consiga te trazer a sonoridade que você precisa. Então, se está tudo certo, por que a gente está falando nesse assunto? Pela seguinte questão: vamos começar a partir de hoje a observar uma questão importante, tá? A nossa voz do nosso cantor é a voz principal, é o principal instrumento da nossa mixagem. Na grande maioria dos grandes estilos de mixagens, a voz é primeiro plano, é um instrumento que deve ter o maior destaque. Porém, temos que lembrar que a voz não é o único instrumento que temos. Temos bandas com 16 canais, com 24, com 32, 48 e até com mais canais do que esses. Então, deixarmos o PA apto à nossa voz é muito importante. É muito importante que essa voz soe bem no PA. Porém, não podemos esquecer que existem outros instrumentos, que existem outras partes da mixagens que também precisa soar bem. Então, qual a solução? Vamos dividir um pouco essa equalização, vamos tirar a responsabilidade do alinhamento do nosso sistema, ficar todo dependente da nossa voz principal, tá? Vamos continuar falando alô? Vamos, mas vamos equalizar até certo ponto que não prejudique outras frequências, que não prejudique outros instrumentos. Por vezes, por necessidade de volume, um sistema que não consegue desempenhar uma boa sonoridade, uma quantidade de volume suficiente para o som que você precisa, a gente começa a matar frequências demais. A gente precisa equalizar muito para ganhar volume. Então, nesse momento, a gente começa a entrar num ponto que a gente está perdendo sonoridade, que a gente está perdendo timbre, que a gente está perdendo qualidade de som em troca de quê? Em troca de volume.
Então qual uma solução bacana para isso? O que fazer, né? Vamos utilizar a voz, mas vamos utilizar música também. Vamos colocar uma música para alinhamento. Vamos observar como que a caixa está se comportando, como que o bumbo está se comportando, como a voz também está se comportando. E vamos fazer uma equalização de modo que essa música soe bem, que os seus instrumentos soem bem. Mas e aí se eu preciso de mais volume na minha voz principal? Bom, aí eu preciso equalizar mais, eu preciso perder qualidade. Eu preciso começar a trocar timbre por volume. Bom, já que não temos outra opção, já que vamos mesmo trocar timbre por volume, vamos trabalhar um equalizador na voz principal, tá? Vamos deixar o nosso equalizador do nosso sistema principal mais livre e vamos equalizar mais a nossa voz principal. Por quê? Não vamos ter que matar algumas frequências para que a nossa voz soe com mais volume? Vamos! Então que a gente mate apenas no canal da voz, para que a gente deixe livre todas as frequências do nosso espectro para a nossa banda soar bem. Já que vamos sacrificar frequências para ganharmos volume, vamos fazer isso somente na nossa voz principal, tá? Se é para sacrificar um canal, que sacrifique só um, que não sacrifique todos, os 32, os 48, os 64. Assim, com toda certeza, você vai ganhar mais qualidade no restante da sua banda, no restante dos seus canais, e a qualidade do seu vocal vai ficar exatamente a mesma, pois você vai sacrificar as mesmas frequências que você iria precisar sacrificar caso você fosse equalizar o seu PA inteiro, mas você vai equalizar somente o canal da voz principal. Tá joia? E o último assunto de hoje, gente, vamos falar sobre subgraves. Já falamos bastante desse assunto, hoje vamos dar uma recapitulada um pouquinho mais nessa questão. Bom, podemos utilizar o subgrave praticamente de três maneiras, tá? Podemos endereçar o nosso subgrave diretamente ao nosso LR, ou seja, não teremos nenhum tipo de controle de volume direto ao nosso subgrave, tá? Teremos controle de volume apenas na nossa mix. Poderemos utilizar um filtro, um equalizador, poderemos controlar o volume dos instrumentos que utilizam as frequências mais graves, por exemplo, bumbo, por exemplo, surdo, por exemplo, contrabaixo, surdos de percussão, loops e demais instrumentos que utilizem bastante essas regiões de grave, mas efetivamente não temos um controle individual sobre o volume do sub, ok? A outra maneira que podemos utilizar é utilizar o nosso sub em matrix, ou seja, teremos um canal principal, um master de volume para o volume do sub somente. Então, se o seu PA está soando muito grave, você pode ir ali e baixar o volume geral do sub do seu sistema. Você vai baixar o volume do sub na sua mixagem, porque você tem um controle matrix que vai controlar todo o sub da sua mix. E a terceira maneira que podemos trabalhar é utilizar o sub em auxiliar, que está sendo muito usado ultimamente. Como que funciona? Você vai abrir uma via de mixagem dedicada ao sub. Você pode ter o controle individual do sub do bumbo, por exemplo, o sub do contrabaixo. Se na minha voz eu achar que não precisa de sub, eu não coloco sub. Ou seja, eu tenho um volume independente para cada canal, eu coloco onde eu acho que é necessário e eu não coloco onde eu acho que não precisa. E aí, qual a melhor maneira de se trabalhar? Qual é o raciocínio? Bom, a resposta pode ser um pouco decepcionante, mas não existe melhor maneira de trabalhar. É complicado no áudio a gente falar se algo é melhor ou se algo é pior. O que eu posso dizer é que com certeza é diferente. Cada um tem a sua maneira própria de mixar, cada um tem que encontrar aquilo que melhor se adapte ao seu jeito de trabalhar. Por exemplo, quando você coloca um CD para tocar, a sua música predileta, a sua música de alinhamento que você gosta de utilizar, essa música ela tem uma saída individual para sub? Não tem, né? Quando você mixa uma música em estúdio, é possível ter uma via para sub separada? Não é possível, porque uma mídia física, um CD, não tem controle de volume individual para o sub. E o seu aparelho de CD,
Walkman, o seu laptop, o seu iPad, enfim, o seu dispositivo que vai reproduzir a música não tem um controle de subgrave. E a sua música soa muito bem, soa muito bacana, sem ter esse controle independente. Mas eu posso ter um controle de matrix, onde eu posso controlar toda a minha via de sub. E isso é bacana, porque além de eu controlar o volume do meu sub, que é algo pessoal, eu posso gostar de mais ou de menos sub na minha mix, eu ainda tenho condições de controlar o tempo do subgrave. Em questões de ajuste de fase de um sistema, eu não preciso fazer alterações no processador, eu posso alterar diretamente na minha cena, na minha console. Então é muito bacana também você ter o sub em matrix. E o sub em auxiliar? Aí sim eu tenho controle independente de qualquer instrumento e ainda tenho o controle geral de sub da minha mixagem, é onde eu tenho a maior capacidade de controle. Porém, isso não acontece numa mix normal. Ninguém aprende a mixar em nenhuma escola de mixagem se leva em consideração termos um sub separado. É um recurso diferente, é uma maneira diferente e devemos ter muito cuidado para mixar desse modo, tá? Provavelmente, se você for gravar a sua mixagem, você não vai ter um bom resultado, porque você tem toda uma faixa de frequência, toda uma via de crossover de sub processada e mixada separadamente. Então a sua mix de LR pode vir, por exemplo, faltando sub no bumbo, faltando sub no contrabaixo. Você não vai ter uma monitoração de fone bacana. Mas espera aí, tá errado? Não, não tá errado. Só é diferente. Escolha a maneira de você mixar, veja como é melhor para você, como você se adapta melhor e faça aquilo que fique bacana, que melhore o teu som. Então é isso, pessoal, o vídeo fica por aqui. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, falamos de bastante assunto, demos boas e grandes dicas aí para você que está na estrada, para você que está mixando, para você que está começando, ou até mesmo para você que já é bastante avançado, que já está na estrada há bastante tempo, que já trabalha com som ao vivo há um bom tempo, que já tem grande experiência. São informações boas, talvez muitas vocês já saibam, algumas não, mas a ideia é compartilhar o conhecimento, é chegar até vocês e trazer boas informações. E como eu sempre falo, como eu sempre digo, gente, vamos correr atrás de informação, vamos verificar isso que eu estou falando, vamos perguntar com pessoas que entendem mais do assunto, perguntem para os grandes técnicos, os grandes mestres do áudio por esse Brasil, que o Brasil tem grandes técnicos, temos pessoas com muita competência, com muito conhecimento que está aí. Vamos chegar nessas pessoas, vamos aprender, vamos confirmar, vamos buscar na internet e ver se isso faz algum sentido. Tá joia? A intenção aqui é melhorar sempre. E, como eu sempre peço, eu gostaria de pedir para vocês que dessem um like, que dessem um gostar aqui nesse vídeo. Também gostaria de pedir a vocês que seguissem o meu perfil no Instagram, onde eu passo bastante informações, onde eu passo muitas dicas, várias fotos com temas relacionados ao áudio. Do mesmo modo que eu gostaria que vocês seguissem e curtissem a nossa página no Facebook, nesse endereço que está aqui embaixo. E queria pedir também para vocês que acessassem o meu site. E lá no meu site, logo na entrada, logo no comecinho, já vai ter um espaço onde você vai poder cadastrar o seu e-mail para você receber muitas informações, para você concorrer a prêmios. A gente vai começar a fazer algumas promoções bacanas que vai beneficiar, que vai premiar a galera que está estudando, que está correndo atrás, que está procurando crescer. E um grande abraço a todos e bons estudos!